Você conhece essa cena? Já se perguntou a real história sobre ela? Então agora imagine o calor abrasador do delta do Okavango em Botsuana, onde a água, um dos recursos mais preciosos da vida selvagem, começa a faltar. No meio desse cenário árido e implacável, surgem Henoka e Lekan, dois leões irmãos de tamanhos impressionantes, conhecidos pela ferocidade e pelo espírito de liderança. Com seus músculos tensos e olhar atento, eles comandam o bando Xacangar, um grupo tão destemido quanto eles. Não há trégua para esses leões, que precisam não apenas enfrentar rivais à altura, mas também lutar contra a fome e a sede que a seca trouxe para seu território. Enquanto o sol castiga o delta e o verde some aos poucos, Henoka e Lekan percebem que a luta pela sobrevivência exigirá uma adaptação jamais vista. Para eles, o desafio se transforma em uma nova estratégia de caça. E quando todas as presas desaparecem, eles sabem que o único alvo disponível são os elefantes, criaturas gigantes que agora se tornaram a chave para sua sobrevivência. Diante de tantos desafios, os irmãos entendem que apenas os mais fortes e os mais ousados prosperarão. A ordem é clara: se adapte ao novo ambiente ou pereça bem diante dele. Esse é o Ordinário, e hoje você vai conhecer a incrível história de Henoka, um dos leões mais altos já catalogados, e seu irmão Lekan, um outro monstro felino. Ambos os leões foram citados no documentário The Power of the Lion, da National Geographic. Então já deixe seu like e se inscreva no canal para não perder a série de vídeos que irão detalhar tudo sobre a história dos leões Henoka e Lekan e seu bando Xacangar. Clique no like e vamos nessa! 2014, Delta do Okavango, Botsuana, África. O Delta do Okavango é uma verdadeira joia no coração da África. Sua vasta extensão, composta por rios, ilhas e planícies alagadas, é moldada por um ciclo anual que alterna entre períodos de cheia e de seca, oferecendo uma dinâmica única para a vida selvagem que se concentra ali. Durante a temporada de cheia, quando as águas provenientes das chuvas nas terras altas de Angola descem, o delta se transforma em um verdadeiro oásis. Cobre uma imensidão de terra, enchendo lagos e canais que se espalham por todos os lados, criando um ambiente rico e vibrante. Porém, quando chega a estação seca, tudo muda. A água começa a recuar e o paraíso transforma-se em um cenário árido com gramíneas douradas. Para os predadores como os leões, essa é uma época de crise. Em 2014, Botsuana enfrentou uma seca particularmente severa, que foi um desafio para todo o ecossistema. O Delta do Okavango, apesar de ser uma das regiões mais ricas da África em biodiversidade, não foi poupado. Os animais precisavam se adaptar ou enfrentar a extinção. As presas migravam para outras áreas em busca de água, e as fontes alimentares se tornavam escassas. Foi nessa mesma época que, a cerca de 159 quilômetros dali, na isolada região selvagem de Savushi-Marte, um leão chamado Sekekama se destacou como um verdadeiro líder. Sekekama era uma lenda viva, um leão de proporções impressionantes, conhecido por sua grandeza física e também por sua habilidade em proteger seu bando durante a seca. E enquanto Sekekama emergia de um lado do território de Botsuana, dois leões tão grandes quanto se destacavam no delta de Okavango. Henoka e Lekan estavam em busca de um bando que pudessem conquistar. Embora ainda estivessem amadurecendo como líderes, esses irmãos já demonstravam a força e ambição que fariam deles figuras formidáveis. Sabiam que para sobreviver no ambiente implacável do delta precisariam não apenas de um bando, mas de um grupo forte e unido, pronto para enfrentar qualquer dificuldade ao seu lado. Foi então que eles avistaram um grupo de 6 leoas. Essas leoas, regidas por 2 machos, eram exatamente o que Henoka e Lekan precisavam para estabelecer seu próprio reino. A presença das fêmeas significava uma chance real de formar uma coalizão forte,
um bando que pudesse caçar em equipe e garantir recursos. A conquista do bando Shakanka foi um verdadeiro espetáculo de poder, já que Henoka e Lekan eram leões de proporções assustadoras. Com uma combinação de força bruta e tática, os irmãos rapidamente assumiram o controle, abatendo os antigos reis e estabelecendo-se como os novos soberanos do bando Shakanka. Henoka se destacava como dominante entre os dois. Sua estatura era algo raramente visto naquela região. Com um porte maior do que a maioria dos leões já observados, ele impunha respeito e ordem com um simples rugido. As leoas caçavam com habilidade, garantindo alimento suficiente para todos, e com a segurança proporcionada por Henoka e Lekan, os primeiros filhotes começaram a nascer. Durante esse período de instabilidade, a imponência de Henoka e Lekan chamou a atenção dos pesquisadores que monitoravam o delta de Okavango. Um dia, com a ajuda de sedativos e precisão, os conservacionistas conseguiram capturar os dois machos para medições detalhadas. Os resultados foram surpreendentes. Henoka, o líder, pesava impressionantes 250 quilos e tinha uma altura de ombro de 1,27 m, números muito acima da média dos leões comuns. Normalmente, leões africanos medem 1,10 m de cernelha. 1,20 m já é considerado uma medição rara. 1,27 m, como era o caso de Henoka, mostrava que sua altura era raríssima, o que dava ao leão uma larga vantagem entre seus rivais. Lekan, não muito atrás, pesava 220 quilos e alcançava uma altura de ombro de 1,20 m. Esses leões estavam além dos parâmetros e registrar seus dias se tornou uma prioridade para os conservacionistas do local. Os filhotes foram nascendo e agora já se somavam 15, uma vasta linhagem que carregava preciosos genes. Mas a natureza não seria sempre tão generosa. Os sinais de uma nova seca começaram a aparecer lentamente. As chuvas se tornavam menos frequentes, os rios encolhiam e as áreas de caça secavam. Henoka e Lekan estavam prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas e do bando Shakanka. A seca chegava ao auge e o bando Shakanka ainda mantinha uma esperança: os búfalos. Conhecidos pela habilidade de caçar esses gigantes de peso e força, Henoka e Lekan haviam dominado essa caça ao longo do tempo. As leoas eram estrategistas em emboscadas e ainda melhores do que os seus reis na caça de grandes animais. Mas à medida que o calor se intensificava e os rios secavam, os búfalos, em busca de água e pastagem, começaram a deixar o delta, migrando para regiões mais úmidas. Aos poucos, o número de búfalos reduziu até o ponto de desaparecimento, deixando o bando Shakanka à beira do desespero. Agora, sem o alimento que lhes garantia a subsistência, as leoas viam os filhotes, principalmente os mais velhos, que já precisavam de carne, começarem a definhar de fome. O cenário era desesperador. A descendência promissora estava prestes a desaparecer. Henoka e Lekan, ao observar o enfraquecimento do grupo, sabiam que a opção de migrar em busca de caça não era viável. Eles pereceriam no caminho. Com os filhotes debilitados e as leoas sem forças, sair do delta e atravessar áreas hostis e desérticas em busca de manadas seria uma sentença fatal para todos. Em um ambiente onde as opções de caça haviam desaparecido, restava uma única alternativa: caçar elefantes. Diante da escassez, o impulso de sobrevivência começava a prevalecer sobre o medo natural de enfrentar animais tão gigantescos. A situação se tornou insustentável quando um dos filhotes mais velhos, já sem forças, não resistiu à fome e morreu. Se seus irmãos não comessem, eles seriam os próximos a perderem suas vidas, pois esses jovens leões não tinham reserva de gordura que os sustentasse. O impacto dessa perda foi sentido em todo o bando, mas as leoas, que haviam assistido ao sofrimento do pequeno, pareciam decididas a mudar o curso da história. Sob o olhar atento de Henoka e Lekan, elas se organizaram e tomaram a frente.
Com uma coragem sem precedentes, as leoas iniciaram uma tentativa desesperada de ataque a um jovem elefante que estava distraído longe do seu grupo. Apesar de jovem, o elefante não era fácil de ser abatido e os reis do bando Shakanka interferiram, ajudando suas rainhas a colocarem aquela presa no chão. Mas os leões estavam fracos e, devido a essa fraqueza, eles não conseguiam abater o elefante, apenas deitá-lo no solo quente da savana. Foi então que a necessidade de se alimentar gritou dentro de Henoka e o leão começou a devorar o elefante ainda vivo. Seus súditos imitaram o comportamento do rei e, depois de fortalecidos, levaram o que sobrou do grande mamífero para os filhotes famintos. O primeiro elefante abatido pelo bando Shakanka não seria o último. Munidos pela força desse alimento, esses leões declararam guerra aos elefantes ao longo daquele mês, e o que viria a seguir era um verdadeiro massacre. O sucesso dessa empreitada garantiu alimento abundante, mas o ato deixou os conservacionistas do local intrigados. Eles acreditavam que, com a energia recuperada, os leões migrariam em busca de áreas mais ricas em presas, evitando os perigos e a exaustão de caçar elefantes. Mas Henoka e Lekan surpreenderam a todos, decidiram permanecer e, com o tempo, tornaram-se especialistas nessa arriscada caçada. A segunda caçada foi um espetáculo de inteligência e trabalho em equipe jamais visto. Henoka e Lekan lideraram suas leoas no silêncio noturno com os músculos prontos para o ataque. O alvo dessa vez era um elefante adolescente que se afastara ligeiramente do seu grupo enquanto buscava os últimos vestígios de água. Mas uma ameaça estava à espreita. A mãe do elefante sentiu falta de sua cria e estava se aproximando de onde o alvo dos leões estava. Devido a isso, os felinos mudaram a tática de forma rápida e certeira. Com precisão calculada, Henoka iniciou o ataque ao elefante adolescente, enquanto seu irmão e as leoas atacavam a mãe, não para abatê-la, mas sim para afastá-la. Lekan, ao perceber que as leoas tinham o controle da situação, se deslocou até Henoka e o ajudou a abater a enorme presa. Não demorou muito para as leoas se juntarem a eles. O bando Shakanka havia mais uma vez provado sua adaptabilidade e instinto de sobrevivência inigualáveis em um ambiente ainda mais desafiador. Com a segunda vitória, ficou claro que Henoka e Lekan não eram apenas líderes, eles estavam redefinindo as regras de sobrevivência dos leões no delta do Okavango. O calor abrasador continuava a sugar cada gota de umidade do solo do delta do Okavango. A escassez de água e a fome incessante que dominava a região exigiu uma resposta feroz e adaptativa dos predadores mais formidáveis. Henoka e Lekan, cientes de que o bando Shakanka dependiam de sua liderança, transformaram-se em caçadores implacáveis de elefantes. Durante um único mês, o que começou como uma estratégia de sobrevivência virou um verdadeiro massacre. Os leões caçaram e abateram 5 elefantes em 30 dias, alimentando todo o bando e garantindo a continuidade dos filhotes que antes definhavam de fome. Era abundância de carne, e todas as vezes os pequenos chacais e abutres ficavam com grande parte do que restava. O rugido que ecoava na savana era tanto um sinal de domínio quanto um aviso para as presas. Os reis de Shakanka haviam se tornado mestres em caçar os gigantes da África, e se esses leões podiam abater elefantes, o que poderia derrotá-los? Provavelmente nada. Essa série de caçadas bem-sucedidas trouxe não apenas sustento, mas também uma mudança no comportamento das presas. Os elefantes, que antes vagavam em busca de água e pastagem, começaram a perceber a ameaça iminente que os cercava. Gradualmente, eles passaram a formar um círculo unificado, protegendo seus mais jovens no centro e aumentando a dificuldade para os predadores. As defesas estavam montadas, mas Henoka e Lekan, impulsionados pela necessidade de manter o bando alimentado, não hesitavam em estudar e desafiar essa nova tática.
Foi em meio a esse frenesi de caçadas que um intruso inesperado surgiu. Um leão nômade, magro e visivelmente debilitado, foi avistado se aproximando das redondezas do território dos irmãos. Seus passos eram lentos, denunciando semanas de fome e exaustão. Para Henoka, um líder cuja força e instinto de proteção definiram seu caráter, a presença daquele estranho representava uma ameaça em potencial. Em uma exibição de poder que deixaria qualquer adversário temeroso, Henoka avançou sozinho, sob o sol escaldante e à vista de todo o bando. Ele enfrentou o nômade em uma batalha curta, mas brutal. Em poucos instantes, o leão intruso estava sem vida no chão quente da savana. O recado estava dado: aquele território pertencia ao bando Shakanka e ele não permitiria outros predadores ali. A imponência de Henoka em combate não apenas reafirmava seu domínio, mas também alimentava a lealdade e a determinação das leoas e dos filhotes. Contudo, os elefantes, cada vez mais alertas, estavam diminuindo as oportunidades de ataque dos leões. E os elefantes, agora cientes da ameaça, começaram a mostrar sua estratégia de vingança. Em uma tarde, pouco antes do anoitecer, enquanto o bando Shakanka descansava à sombra, 4 dos muitos filhotes brincavam despreocupadamente a alguns metros das leoas. Os elefantes, observando a distância, viram uma oportunidade e avançaram em disparada, formando uma linha de ataque impiedosa. Com passos que tremiam a terra e trombas que rugiam em fúria, eles atropelaram os filhotes, pisoteando-os em uma investida brutal e rápida. O terror tomou conta das leoas. Seus olhos testemunhavam a cena com impotência. O instinto materno, travado pelo medo e pela força das colossais criaturas que levantavam poeira dominando a paisagem. As patas pesadas dos elefantes em uma velocidade grande era demais para elas enfrentarem. Afinal, eles podiam se desviar e atacar os outros filhotes do bando. Rugindo de desespero, elas testemunharam o fim de 4 de suas crias. Henoka e Lekan, ao ver as leoas abaixadas, seus olhares fixos no vazio e a ausência dos filhotes que deveriam estar ali, os reis entenderam que a sombra da perda havia se instalado em seu lar. Um rugido de angústia ecoou da garganta de Henoka. Afinal, a realidade era dura e ele sabia que a continuidade de sua linhagem agora estava mais ameaçada do que nunca. A estratégia que antes garantira a sobrevivência do bando havia se tornado uma lâmina de 2 gumes. Caçar elefantes, embora vital para sua nutrição, agora significava arriscar a vida dos filhotes restantes e aumentar a ira dos gigantes. Henoka e Lekan, em meio a um ciclo de sangue e sobrevivência, precisavam tomar uma decisão crítica: arriscar tudo em caçadas perigosas ou migrar em busca de presas menores e um risco mais controlado. O momento exigiu uma avaliação fria e calculada, e a escolha que fariam não apenas definiria o futuro do bando Shakanka, mas também testaria os limites de sua liderança e resiliência. Permanecer na região significava enfrentar o desafio contínuo e mortal de caçar elefantes, uma fonte de alimento abundante, mas que vinha com um custo: a ameaça constante à segurança dos filhotes e até mesmo às suas vidas no caso de elefantes atacarem. Por outro lado, migrar em busca de outras presas parecia uma alternativa lógica, agora que eles tinham energia e gordura corporal para isso, mas também carregada de incertezas e perigos. A travessia de longas distâncias poderia esgotar as forças do bando, e o risco de emboscadas de coalizões rivais era real e palpável. As sombras da noite caíam sobre o delta e o silêncio era quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas e o eco distante dos elefantes em formação. Henoka e Lekan, deitados próximos às leoas, sentiam um peso da responsabilidade de sobreviver e fazer seu bando prosperar. Qual seria a escolha dos irmãos? Após noites de vigília e avaliações silenciosas sob o céu africano, os 2 irmãos tomaram a decisão que alteraria o rumo de sua história. Com a determinação refletida em cada músculo e o olhar implacável, Henoka liderou seu bando na direção das fronteiras do delta, desbravando o desconhecido.
savana os aguardava com promessas de alimento, mas também com perigos ocultos e adversários que eles não poderiam prever. Mal sabiam eles que as surpresas da savana estavam longe de ser um alívio. Territórios hostis, coalizões rivais e predadores tão formidáveis quanto eles próprios aguardavam para desafiar o seu domínio. No início da jornada, ou seja, os primeiros dias de caminhada, foi marcado por silêncio e olhares vigilantes, enquanto o sol castigava a terra e a poeira se erguia sobre suas patas. O bando Xacancá ainda procurava por comida. Mas a imensidão apresentava apenas um tapete dourado de pastagem seca. Aparentemente, o destino sorriu para eles. As águas finalmente começaram a voltar ao delta de Okavango. A primeira chuva após muitos meses de seca foi um alívio e esperança para a vida selvagem. O bando Xacancá, liderado pelos imponentes Renoca e Lecan, não precisou caminhar muito, na verdade, nem chegaram a sair das fronteiras do delta. A promessa de terras mais férteis e abundantes estava de volta, e com ela a miragem de dias mais fáceis. Contudo, a aparente boa sorte esconde desafios ainda maiores. O que poderia ser o sorriso do destino os abençoando era apenas um tempo de respiro para novos perigos emergirem. As presas começaram a retornar. Atraídas pela renovação das pastagens e dos cursos d'água, as girafas foram as primeiras a aparecer. Suas silhuetas imponentes surgiram entre as árvores esparsas, com passos graciosos e vigilantes. O retorno delas parecia um sinal positivo, mas a fome e a pressa em caçar rapidamente se transformaria em um jogo perigoso para os leões. Foi durante uma dessas caçadas que a tragédia se abateu sobre o bando. As leoas, lideradas por sua coragem instintiva, cercaram uma girafa adulta, tentando a emboscada perfeita. No entanto, a luta logo provou ser mais arriscada do que imaginavam. Em um movimento rápido e poderoso, a girafa deu um coice certeiro em uma das leoas mais experientes, que foi arremessada ao chão com um maxilar fraturado. O impacto foi brutal e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nos dias seguintes, o ferimento infeccionou e, apesar das tentativas do bando de protegê-la e mantê-la alimentada, a leoa sucumbiu à infecção e à fome. Mais uma vez, o bando Xacancá enfrentava o luto. Mas as caçadas não podiam parar. A família era grande e precisava de carne para sobreviver. Com a chegada de mais presas e o delta voltando lentamente a ter seus rios cheios, a paz que o bando esperava não veio sem um preço. O território de caça, agora revitalizado, chamou a atenção de outros grupos de leões, e entre eles um bando em particular carregava um nome temido por onde passava: os Shadows. Esses leões, conhecidos pelo vigor da juventude, não perdoavam a presença de rivais em suas proximidades. Era um desses dias, enquanto Renoca e Lecan patrulhavam a extremidade leste de seu território, que o bando Xacancá foi surpreendido. Os três machos dominantes dos Shadows avistaram as leoas e os filhotes sozinhos. A oportunidade era irresistível. Em um ataque feroz, os Shadows avançaram com velocidade e precisão, atacando os filhotes antes que qualquer defesa pudesse ser organizada. Em meio ao caos e aos rugidos das leoas tentando desesperadamente proteger seus pequenos, 3 filhotes foram abatidos pelos reis do bando Shadows. Quando Renoca e Lecan retornaram, o cenário diante deles era desolador. O cheiro de sangue e a dor estampada nos olhos das leoas diziam tudo. Os reis sentiram o peso da perda e o desafio que estava por vir. A pergunta que pairava sobre todos era clara: de onde iriam para proteger seu legado e sobreviver em um território agora marcado pela rivalidade e pela sede de poder? O céu noturno do delta de Okavango pulsava com a presença silenciosa de predadores, e a vingança seria imediata. Os olhos de Renoca brilharam em uma mistura de fúria e determinação.
Sem hesitar, ele e Lecan avançaram em direção à cena caótica, onde as leoas lutavam ferozmente para proteger os filhotes que ainda restavam. O rugido de Henoka ecoou pelo delta, um som profundo. O rei estava de volta, e ele estava preparado para guerrear. Com seu corpo poderoso, ele atacou e Henoka travou uma batalha com 2 dos reis do bando Shadows, enquanto seu irmão Lecan lutava com o outro leão invasor. A vitória foi clara. Henoka e Lecan prevaleceram, porém com um custo muito alto. Henoka estava coberto de cortes, seu corpo ferido e sangrando intensamente. Ele havia enfrentado 2 rivais sozinho, e apesar de ter provado suas habilidades, seu corpo havia sofrido muitos danos. Os conservacionistas que observavam o bando temeram pelo pior, seus corações apertados pela possibilidade de que o lendário líder não resistisse àquela noite. Enquanto Henoka lutava para se manter consciente e se recuperar, Lecan assumiu a liderança com uma mente estratégica. Ele percebeu que a sobrevivência do bando exigia mais do que força, era preciso união. Aproveitando a desordem dos Shadows derrotados, Lecan reuniu as leoas restantes daquele bando, mesclando-as com as guerreiras do Shakankar. Nascia assim uma coalizão fortalecida, uma nova família ainda maior com um propósito compartilhado de resistência e domínio. Menos de um mês se passou e, contra todas as expectativas, Henoka emergiu da sombra da morte. Sua recuperação foi marcada pela determinação que sempre o definira. Os ferimentos cicatrizaram, mas sua alma mantinha o fogo indomável que o tornava tão temido. Enquanto as leoas caçavam presas menores como búfalos, zebras e gnus para alimentar o bando, Henoka e Lecan voltaram suas atenções para as girafas. Aqueles seres altos e elegantes que antes representavam um desafio, agora simbolizavam algo mais profundo: a vingança pela leoa perdida. A cicatriz emocional que ambos os leões pareciam carregar. O retorno de Henoka à sua força total trouxe com ele uma era de estratégias afiadas e caçadas bem-sucedidas. O bando agora se movia com uma confiança de reis que já haviam enfrentado o impossível. E assim, os irmãos, com a sombra da batalha ainda marcada em seus corpos, continuavam a escrever uma história de poder e sobrevivência no coração selvagem do delta do Okavango. Enquanto o sol se punha no horizonte dourado do delta do Okavango, projetando sombras longas e misteriosas sobre a savana, a luta pela sobrevivência se intensificava em cada canto da paisagem. O delta, um dos lugares mais cativantes e implacáveis da África, testemunha diariamente o esforço contínuo pela sobrevivência em um local onde poucos triunfam. Dos 15 filhotes do bando original Shakankar, apenas 7 tinham sobrevivido aos desafios enfrentados até ali: a seca, os elefantes vingativos e os leões rivais. Agora, eles estavam crescendo e talvez se tornarem o próximo obstáculo diante de Henoka e Lecan, que doavam suas vidas para protegê-los. Mas não era somente essa sombra de insegurança que rondava Henoka e Lecan. A busca incessante para vingar a leoa que perderam caçando girafas com um fervor que superava a lógica e se tornava quase uma obsessão, carregava consigo um presságio sombrio. Seria essa fixação o motivo de sua ruína? Agora os filhotes do bando Shakankar estavam crescendo, mostrando sinais da força de seus pais em uma missão que um dia poderia se voltar contra os próprios reis. Mais detalhes sobre esses acontecimentos você encontra nos 3 primeiros vídeos da saga. Nesse ponto da jornada, a savana seguia impiedosa, com sua eterna dança entre abate e sobrevivência. A cada desafio superado, um novo obstáculo surgia no horizonte, e Henoka e Lecan sabiam que, para manter a coroa, precisariam lutar contra o próprio destino. A savana parecia segurar a respiração quando Henoka decidiu caçar uma girafa sozinho. Carregado pela memória da perda dolorosa de uma de suas rainhas, ele partiu com a fúria de um leão marcado pela vingança. Com o retorno das chuvas, a umidade somada ao calor tornava o ar pesado, e o silêncio era interrompido apenas pelo farfalhar da vegetação ao toque de suas patas pesadas.
A girafa alta e atenta se movia com a elegância de um gigante alheio ao predador à espreita. Enoca avançou, suas garras afiadas rasgando o chão e o corpo pronto para o abate. A girafa percebeu o ataque em cima da hora, mas sua reação foi tão rápida. Com um coice violento, ela acertou uma das patas dianteiras de Enoca, que rugiu em dor. A batalha parecia pender para o lado da presa, até que Lecan, fiel como sempre, surgiu da vegetação rasteira, rugindo para intimidar a girafa e proteger seu irmão, que mais uma vez estava ferido. Contudo, mesmo ferido, Enoca não hesitou em atacar. Os dois irmãos abateram a girafa. Mas dessa vez a pata de Enoca, machucada pelo golpe, o deixou mancando por semanas, limitando suas capacidades e obrigando os reis do bando a repensarem suas estratégias. Talvez fosse a hora de superar o luto e deixar a obsessão pelas girafas de lado. Os reis não eram mais tão jovens e ainda precisavam proteger seu bando. Caçar elefantes ou girafas era perigoso demais para felinos que queriam viver por mais longos anos. Então, após essa caçada, a obsessão por girafas cedeu. Enoca e Lecan passaram a interferir apenas nas caçadas em que suas leoas precisavam de ajuda, protegendo seu território e sua família. Enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, os filhotes do bando Xacancá, agora fortes e ágeis, começaram a mostrar sua independência. Os conservacionistas que monitoravam o bando de perto temiam o que parecia inevitável, um conflito entre os jovens leões e seus pais, que poderia resultar em uma disputa mortal pela liderança do bando. Mas, para surpresa de todos, os jovens decidiram seguir outro caminho. Um a um, os herdeiros de Enoca e Lecan partiram, caminhando para além das fronteiras do delta do Okavango em busca de suas próprias jornadas e novos bandos para liderar. Sem caçadas perigosas e sem herdeiros para atraí-los, a paz parecia enfim reinar no bando Xacancá. Mas essa paz recém-encontrada, no entanto, seria breve. Um bando rival se aproximava, 4 leoas e 3 reis. Leões mais jovens, com menos experiência, porém eles tinham mais vigor. Eles chegaram perto do território dos Xacancá e o vento trouxe o cheiro das leoas no cio, atraindo a atenção de Enoca e Lecan de imediato. Enoca e Lecan, com o instinto afiado de líderes que já viram e venceram batalhas sangrentas, sabiam que não enfrentariam apenas uma disputa qualquer. A luta que se aproximava seria uma guerra pela sobrevivência, e mesmo o fato de terem leoas férteis tão próximas de suas terras, talvez a batalha ceifasse a vida que eles ainda queriam desfrutar. A luz do sol poente tingiu o horizonte com tons de laranja e vermelho, refletindo-se na pelagem de Enoca e Lecan, agora marcada pelo tempo, denunciando a idade dos irmãos. Os irmãos não eram mais jovens. A cor da pelagem começava a desbotar para um tom mais claro, revelando os anos de batalhas e glórias. Ainda havia energia em seus movimentos e determinação em seus olhos, mas essa energia era voltada para a proteção do seu bando e não para novas conquistas. Ao menos era o que Enoca pensava, diferente de seu irmão Lecan. Após tantas provações e desafios enfrentados, Enoca tornou-se mais cauteloso, avaliando muito bem cada nova situação. Quando o bando rival se aproximou, não houve alarde, apenas uma observação cuidadosa. Os recém-chegados não invadiram o território e por algumas horas tudo indicava que haveria uma coexistência pacífica. No entanto, Lecan, impulsivo e movido pela astúcia, não podia se contentar apenas em observar. Na primeira noite em que os 3 jovens machos do bando rival saíram para patrulhar suas terras, Lecan viu uma oportunidade irresistível. Esperou que Enoca se afastasse em sua própria ronda e, em vez de permanecer com as leoas do Xacancá ou seguir sua rota habitual, ele avançou furtivamente em direção ao território rival. Lá,
encontrou as leoas no cio e, sem hesitar, acasalou com 2 delas. Lecan repetiu essa incursão audaciosa na noite seguinte, seguro de que seu segredo estava bem guardado. Mas na terceira noite, a sorte de Lecan encontrou seu fim. A confiança que o impulsionava o cegou para o perigo iminente. Ele se esgueirou como antes, mas ao chegar ao território rival percebeu tarde demais os olhos que brilhavam na escuridão. Os 3 leões rivais o esperavam em uma emboscada perfeita, famintos por vingança. De forma rápida e longe de sua família, Lecan sucumbiu sob o peso das garras e mandíbulas dos seus oponentes. Mas isso ainda era pouco para os novos reis. O amanhecer trouxe uma cena que Henoka nunca imaginava ver. Ele voltava de sua patrulha noturna exausto, mas alerta, quando avistou os 3 leões rivais esperando por ele. O cheiro de sangue pairava no ar e Henoka soube imediatamente que Lecan não sobrevivera à noite. Um rugido de fúria e dor ecoou pela savana e Henoka, o colosso, avançou para enfrentar seus inimigos. A luta que se seguiu foi um espetáculo de força e resistência. Henoka, com sua altura imponente e força que desafiava o tempo, lutou bravamente contra os 3, mas a idade cobrava seu preço. Apesar de toda a sua experiência e poder, Henoka não estava mais em seu auge. Uma hora após o início da batalha, o leão, que outrora reinara como um titã, caiu, exausto e ferido, com os olhos ainda brilhando, mas um brilho que se apagou segundos depois de chegar ao solo diante dos seus opositores. O fim dos reis Henoka e Lecan marcou o término de uma era gloriosa e selvagem no delta de Okavango. Henoka resistiu uma hora inteira de combate feroz contra os 3 leões rivais. Mesmo diante da desvantagem, ele permaneceu firme até que seu corpo não pôde mais suportar o peso da batalha. Quando finalmente caiu, fez isso com dignidade de quem fora uma lenda viva nas terras africanas. A savana é um palco implacável onde apenas os mais fortes prosperam, mas mesmo os mais poderosos não reinam para sempre. Henoka e Lecan deixaram para trás uma linhagem e uma história de coragem e força que será lembrada por gerações. Sua queda foi um testemunho de que na natureza a luta pela sobrevivência é constante e até os maiores reis devem enfrentar seu destino. Contudo, suas memórias permanecerão vivas, gravadas na poeira e nos sussurros do vento, inspirando aqueles que vierem depois a enfrentar seus próprios desafios com a mesma bravura. Muito obrigado por assistir até o fim, deixe seu like e se inscreva. Até o próximo vídeo, fui!